Bem-vindos à nossa live de hoje falando sobre a importância da liderança para as estratégias, para o sucesso aí das estratégias de experiência do cliente. E conta uma coisa para mim, só para eu entender esse cenário de hoje. Escreva para mim, por favor, quem é líder. Quem é gestor, coordenador, supervisor, líder de equipe, empresário, quem está à frente aí de um negócio. Escreva por favor, para eu saber quem são os líderes presentes nessa live de hoje. Com quem eu vou conversar bastante, por sinal. Joia, começando a chegar aqui para mim. Ok, bacana. Joia. E uma outra pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte. Na opinião de vocês, na sua opinião, o que diferencia a sua empresa do seu principal concorrente? Qual é o principal fator de diferenciação, né? Por que o seu cliente deve olhar para você e não para o seu cliente? O que te torna diferente? O que te torna especial? Escreva aí para mim, por favor, esse fator máximo de diferenciação. O que te torna hoje diferente do seu principal concorrente? Escreva aí para mim, por favor, nos comentários, para a gente embarcar aqui na nossa live de hoje. Acaba que tem um delayzinho, eu fico aguardando vocês. Para quem está entrando agora, eu fiz a seguinte pergunta. O que te diferencia do seu principal concorrente? Qual o principal fator de diferenciação da sua empresa hoje? M. Fonseca está dizendo que é o atendimento. O caminho é esse. Quem mais, pessoal? O que te diferencia hoje do teu concorrente? Vamos combinar o seguinte, num mercado onde preço, produto, serviço, está tudo muito parecido, as coisas estão muito semelhantes, o que nos diferencia hoje do nosso concorrente, o nosso principal fator de diferenciação é a experiência que nós provocamos nos nossos clientes. É a percepção que o cliente tem com a gente, né, do atendimento que é feito. Está dizendo aqui, meu feeling, as necessidades do cliente, a qualidade do serviço oferecido, apesar de ser parecido, não é igual. Galera, exatamente isso. O que diferencia uma empresa da outra hoje é exatamente a experiência que nós provocamos, né, nos nossos clientes. E o que é essa tal de experiência? Né? Afinal de contas, o que é a experiência do cliente? É toda essa soma de percepção que um cliente tem diante de todas as interações que ele tem com a gente. Seja no ambiente físico, no virtual, no digital, com o nosso produto, com o nosso serviço, em cada um desses pontos de contato, em cada área da empresa. Ou seja, todo o caminho que o cliente percorre para fazer negócio com a gente, isso é um ponto de contato, é um ponto da jornada que ele vai provocar uma experiência nesse cliente. O ideal é que essa experiência seja positiva, que essa experiência seja memorável. Agora, o que isso significa? Significa que todos nós precisamos ser obcecados pelo cliente. Todos nós precisamos ser completamente apaixonados pelo nosso cliente. E quando eu falo todos nós, eu estou falando de toda a empresa, de todos os profissionais, de todas as áreas, de todos os processos, ou seja, tudo na empresa e todos da empresa precisam estar 100% engajados para oferecer a melhor experiência para a vida desse cliente, para que a gente se torne inesquecível na vida desse cliente, do início ao fim da jornada, do momento que ele identifica a necessidade, do momento que ele percebe que ele precisa daquele produto ou do serviço que a gente vende, passando pelo momento da compra até o momento da despedida, né? Quando ele fecha a venda, a gente se despede e precisa ficar ali aquela vontade de voltar, aquela vontade de indicar para os amigos, para os colegas, ou seja, dele dizer, cara, essa empresa é diferente, essa empresa faz diferença
na minha vida. E a gente só é diferente para o cliente quando a gente faz diferença na vida dele. Pessoal, ok, estamos juntos até aqui, ficou claro esse entendimento, esse conceito do que é, então, a experiência do cliente? Digitem ok aí para mim, por favor, para eu saber que, Dani, está claro, o conceito de experiência do cliente está claro, ficou fácil aqui de entender. Escrevam um ok para mim, por favor. Aqui. Joia! Mas tem um porém nessa história toda, sabe o que é? Para que a gente possa falar a respeito da experiência do cliente e para que a gente tenha condição de fato, provocar experiências inesquecíveis para os nossos clientes, é fundamental que a gente fale da experiência dos nossos funcionários, que a gente fale da experiência dos profissionais da empresa. E por que isso é importante? Porque por trás de todo e qualquer resultado tem gente. E quando eu digo gente, eu estou falando das pessoas da empresa, dos profissionais, de todos os funcionários. E por que isso está relacionado? Porque a experiência que um funcionário tem com uma empresa, a experiência que um profissional vivencia dentro de uma empresa, ela é refletida lá na ponta. Ela tem reflexo na experiência que o cliente tem com a empresa. Ou seja, os profissionais vão tratar os clientes da mesma forma como eles são tratados. Os profissionais vão atender os clientes da mesma maneira que eles são atendidos internamente, porque eles são os nossos clientes internos. Eles vão oferecer para os clientes o mesmo tipo de experiência que eles experimentam internamente. Então, para fazer o cliente feliz, antes de tudo, é preciso fazer a equipe feliz. E a felicidade dos profissionais está diretamente relacionada com o nível de engajamento desses profissionais. Engajamento, como nós já falamos aqui em outras lives, em outros momentos, tem a ver com a motivação para o trabalho, com a inspiração para servir, com o compromisso que a equipe estabelece em entregar sucesso para o cliente, o compromisso de resolver o problema do cliente, o compromisso de entregar uma solução aderente, ajustada, que realmente vai resolver a vida do cliente. E quem é que conduz esse engajamento, na opinião de vocês? Escrevam aí para mim, por favor, quem é responsável por esse engajamento, que tem reflexo lá na ponta, que tem reflexo lá no engajamento do cliente, né? Porque todos nós queremos aí um cliente engajado, um cliente satisfeito, um cliente comprometido com a gente. Na opinião de vocês, então, quem é o responsável por todo esse engajamento, que vai refletir lá da porta para fora? Ah, gente, adoro esse povo daqui, vocês sempre vão na pinta, exatamente isso. O responsável por esse engajamento é o líder, é o gestor, é o diretor, é o supervisor, é o dono da empresa, é o empresário, é quem está ali na linha de frente, né? É quem está ali conduzindo essa equipe. Então, líderes, entendam o seguinte, para que uma equipe priorize o cliente, é importante que nós, líderes, priorizamos a nossa equipe. Se a gente quer que a equipe priorize o cliente, a gente tem que priorizar essa equipe. E de que forma que isso é feito? Como que a gente pode priorizar a nossa equipe? A gente faz isso quando a gente investe no desenvolvimento desse time, com capacitação, com treinamento, com desenvolvimento, com a inscrição dessa turma em palestra, em eventos para atualização e network. A gente faz isso quando nós acompanhamos diariamente a nossa equipe, quando nós orientamos pontualmente as nossas equipes, quando nós reconhecemos o esforço da equipe para alcançar os resultados e quando nós, de fato, recompensamos esses resultados. E essa recompensa ela pode acontecer de diversas formas, inclusive financeiramente. A Aline está colocando aqui, Dani, mas, por exemplo, quando tem um colaborador remando contra o que fazer, na sua opinião.
Aline, eu vou deixar as perguntas para o final, tá bom? Para a gente otimizar aqui o tempo, eu volto nela, mas de cara, eu já te adianto que tem uma live inteira sobre isso que está disponível no YouTube, tá bom? Mas traz essa pergunta de volta aqui para mim no final, ok? Bom, então, meu povo, além de vocês estarem perto da equipe, fazendo, né, esse dever de casa que a liderança impõe aí para gente, é preciso fazer uma coisa muito importante, que é avaliar o grau de satisfação do seu cliente interno, avaliar o grau de satisfação dos seus colaboradores, dos seus funcionários, da sua equipe. Da mesma forma como a gente investe na avaliação do grau de satisfação dos nossos clientes, né? O nosso cliente, o nosso funcionário é o nosso cliente interno, ele é o nosso primeiro cliente. E se o teu funcionário não te compra, ele não te vende. Se ele não compra a ideia e o propósito da tua empresa, ele não vai vender. Ele não vai conseguir vender. Ou como diria minha avó, se conseguir vai fazer isso mal e porcamente. Então, entenda que ele só vai comprar de você se ele estiver satisfeito com você. Da mesma maneira como ele vai vender, se ele estiver satisfeito com você. Por isso que é importante a gente avaliar o grau de satisfação do nosso colaborador, da nossa equipe, dos nossos funcionários. E essa avaliação do grau de satisfação, ela pode ser feita através de pesquisa de clima, pesquisa de engajamento, e nós podemos usar também uma métrica chamada, deixa eu tirar uma atualização que apareceu aqui no meio do caminho para não cair. E a gente pode usar para isso uma métrica chamada NPS, que é o Net Promoter Score. Eu já falei sobre isso aqui também em outras lives, e hoje o NPS é a principal métrica que nós temos para avaliar o grau de satisfação do nosso cliente. E nós podemos usar essa mesma métrica para avaliar o grau de satisfação dos nossos funcionários. Se a gente está falando de cliente interno e cliente externo, a gente vai fazer os devidos ajustes, mas usar essa mesma métrica, que é a principal métrica, a métrica mais moderna que nós temos hoje, né, um KPI aí para poder avaliar o grau de satisfação dos nossos clientes. E o que é importante, né, quando a gente fala de avaliação de grau de satisfação, independentemente da métrica, da ferramenta que você escolher, tem 4 coisas que são assim fundamentais. Independentemente da forma como você vai avaliar o grau de satisfação, você precisa considerar esses 4 pontos. Primeiro é a agilidade desse processo. A avaliação ela tem que ser rápida, a tabulação tem que ser rápida. A entrega, o retorno tem que ser extremamente ágil, né? Porque senão a coisa vai se perdendo no meio do caminho. Então, agilidade na avaliação desse grau de satisfação. Um outro ponto muito importante é com relação ao sigilo dessa avaliação. É importante que as pessoas se sintam seguras para que elas deem uma opinião sincera, uma opinião que vai ser de fato relevante para a gente fazer os devidos ajustes aí no nosso negócio, que vai impactar lá na ponta com os clientes. Então, quando há sigilo, quando a pessoa se sente segura, ela vai ser isenta, ela vai ter a segurança de fato, falar aquilo que ela pensa. Um outro ponto muito importante é você minimizar, você reduzir o risco de fraude. Então, o que acontece? Quando uma ferramenta, né, por exemplo, quando a gente usa aí uma avaliação em papel que passa pela mão de todo mundo, ela já vai exigir mais tempo para tabulação, né, etc. E tal, e corre o risco desse papel ser fraudado. Vai passar na mão de várias pessoas, as pessoas podem subtrair informação, acrescentar informação, enfim, esse tipo de coisa pode acontecer. Então, sempre que a gente puder digitalizar, automatizar, usar ferramentas online, é mais interessante para agilizar o processo, para deixar esse processo sigiloso e minimizar, né? Reduzir aí o risco de fraude. E o quarto e último ponto aí mais importante dessa avaliação do grau de satisfação é que a gente use as informações que foram levantadas. Porque de que adianta eu ficar fazendo avaliação, né, medindo aí o grau de satisfação, se eu não vou fazer nada com essas informações depois? Se vai ser mais uma informação. Se eu estou medindo o grau de satisfação é para poder mudar,
né? Para poder, de fato, tomar providências para melhorar aquilo que não está funcionando, para aumentar o grau de satisfação que o meu cliente interno, que o meu funcionário tem comigo, para que isso reflita lá na ponta de uma forma positiva, né? Não justifica eu ficar perdendo o meu tempo e fazer o funcionário, a equipe perder o tempo dela se eu não vou usar, tá bom? Essas informações. Então, se vai fazer, use. E faça de forma ágil, de forma sigilosa, automatiza para evitar o risco de fraude e use essas informações. E 3 perguntas que são essenciais também, independentemente da métrica, da ferramenta que você vai utilizar para fazer isso, existem 3 perguntas que de cara você tem que fazer para poder medir esse grau de satisfação. Então, o que você pode considerar para todas essas perguntas? Uma escala, por exemplo, de 1 a 5. E o que você vai perguntar, tá bom? Para o teu profissional, para medir o grau de satisfação dele. Primeira pergunta é, numa escala de 1 a 5, sendo 1 a menos provável e 5 a total, eu vou fazer isso, é quanto que o teu funcionário recomenda para os amigos ou para familiares trabalhar nessa empresa. E essa é uma pergunta importante porque vai medir fatores gerais, como o clima da organização, como a estrutura que ele tem de trabalho, como os benefícios que ele recebe. Uma segunda pergunta, e muito importante, essencial para você fazer na avaliação, também numa escala de 1 a 5, quanto que o profissional recomenda para um amigo ou para um familiar trabalhar na equipe específica que ele trabalha, na equipe de marketing, ou na equipe do financeiro, ou da contabilidade, ou da equipe comercial, por exemplo. Quanto que ele recomenda para um amigo ou familiar? E essa pergunta é importante porque vai medir o nível de relacionamento dentro dessa equipe, vai medir o nível da qualidade da entrega dessa equipe, vai medir o nível de camaradagem entre os profissionais dessa equipe, por exemplo. E uma terceira pergunta extremamente importante é, numa escala de 1 a 5, quanto esse profissional recomenda para um amigo ou familiar trabalhar com um fulano de tal, com um determinado profissional, que é o líder direto dele, que é o gestor direto dele. E o que essa pergunta ela vai investigar, né? Vai ajudar a gente a investigar? A qualidade, a competência, o nível de excelência dessa liderança, a qualidade do feedback, o nível de engajamento dessa equipe com o líder, né? Que vai impactar diretamente o nível de engajamento dos clientes com a nossa marca, com a nossa empresa, com o nosso produto, com o nosso negócio e até com a gente mesmo. Então, senhores líderes presentes na live de hoje, trabalhar para a felicidade da sua equipe significa trabalhar para a felicidade do seu cliente. E felicidade vende. Vendedor feliz vende. Um cliente feliz com você compra. Ok? Pessoal, estamos entendidos na importância aí da liderança para as estratégias de experiência do cliente, para impactar positivamente no grau de satisfação do nosso cliente, que vai impactar diretamente no nosso resultado e no nosso bolso no final do mês. Entendidos? Escrevam aí para mim um sim, um ok ou um 10 para saber que, Dani, ficou claro, está entendido aqui, né, para os líderes, está entendida a responsabilidade de vocês e os primeiros passos, as primeiras ações que vocês precisam se atentar aí para colocar em prática para alcançar esses resultados. Legal. Antes da gente abrir para as perguntas, eu quero dizer o seguinte, se vocês quiserem receber o infográfico dessa aula, deixem para mim, por favor, o seu e-mail nos comentários, tá bom? Vamos lá, então. Vamos abrir para as perguntas. Já tinha uma pergunta aqui, deixa eu voltar na pergunta que apareceu aqui no início. Pode ir escrevendo, tá bom? Anota a tua pergunta aqui nos comentários. Aqui também dá para enviar. Coloca aí nos comentários. Deixa eu ver. Cadê a pergunta que estava por aqui? A Aline perguntou o seguinte, Dani, mas, por exemplo, quando tem um colaborador remando contra, o que fazer na sua opinião? Aline, é saber por que esse cara está remando contra, né? Por que ele está desengajado ou por que ele não está engajado,
né? A gente pode estar falando também de um cara desmotivado. Então, feedback é sentar, ouvir o feedback desse cara, perguntar o que está acontecendo, por que ele está desmotivado, entender quando que isso começou, nosso percentual de responsabilidade, de repente, né? Pode ser uma questão de falta de entendimento da cultura, do propósito da empresa, e aí ele não consegue alinhar o propósito dele com a empresa e ele não vai se engajar. Pode ser uma falta de alinhamento com a liderança, alguma questão específica com a liderança ou com a equipe, ou de repente tem alguma coisa a ver com os processos de gestão de pessoas, sabe? Como eu falei, do desenvolvimento, ou do reconhecimento, ou de recompensa, alguma coisa não está alinhada, tá? E é importante entender isso. Ou pode ser que ele esteja passando por uma questão pessoal, aí vai demandar uma habilidade aí da liderança para poder entender isso e trazer esse cara de volta, né? Botar esse cara de volta nos trilhos aí para poder seguir o trabalho junto com a equipe, fortalecer o compromisso dele com o sucesso do cliente para que vocês possam ter sucesso, tá bom? Aline, se eu te respondi, me dá um ok, diz aí para mim, senão eu vou me esforçar para deixar mais claro. Aqui no Instagram, o mesmo método prêmio não funciona igualmente para todos. Gilmar, exatamente. Isso vai exigir do líder um acompanhamento individual. Por mais que o líder ele esteja à frente de uma equipe, ele precisa considerar a personalidade, as particularidades dos profissionais dessa equipe. É claro que tem sistemas aí de meritocracia, de recompensa, que é padrão da empresa, né? Não dá para a gente ficar ajustando tudo para todos. Agora, assim como a gente faz para os nossos clientes, assim como a gente faz um desenho da persona, né, que não é simplesmente o cliente que eu atendo, é entender quem é o cliente, onde que ele vive, quem opina nas decisões de compra dele, né? Enfim, assim como nós desenhamos a persona do nosso negócio, nós precisamos desenhar o perfil do profissional que vai trabalhar com a gente. Quanto mais, por exemplo, no momento da seleção desse profissional, a gente se aproximar do que nós chamamos de perfil ideal, e esse perfil ideal ele tem que estar bem aderente ao público que ele vai atender, né? Nós precisamos ter uma afinidade aí entre o atendente, o vendedor e o cliente, o mesmo estilo, sabe? O mesmo propósito, os mesmos interesses, porque isso vai facilitar, vai favorecer e vai aumentar o relacionamento, a qualidade desse relacionamento que está diretamente relacionado à experiência do cliente. Então, quando a gente está perto, né, quando a gente define essa persona, que a gente traz um profissional, um atendente ou vendedor que tem a cara do nosso cliente, a gente já sabe mais ou menos qual é a cara do profissional que tem que trabalhar na nossa empresa. E isso também vai favorecer com que ele se engaje, inclusive com o retorno, né, com esse reconhecimento, com essas recompensas. Claro que motivo é individual, motivação é motivo para a ação, e cada um tem o seu motivo para agir. Na última aula eu usei esse exemplo. Tem gente que vai trabalhar para pagar a faculdade do filho, tem gente que vai trabalhar para pagar um tratamento de saúde, para fazer viagens incríveis, para comprar um carro, uma casa, enfim. Cada um tem o seu motivo. Agora, o propósito desse profissional, ele tem que estar alinhado ao propósito da empresa. E esse propósito, ele vai estar vinculado, por exemplo, à premiação. Deixa eu te dar um exemplo prático disso de reconhecimento. Eu trabalhei durante muitos anos à frente de projetos de cursos online, de EAD para as organizações. E uma forma de reconhecer o esforço e engajamento do profissional na realização dos cursos e tal, era premiar, por exemplo, os primeiros alunos, os alunos mais bem pontuados, mais bem classificados, ou os alunos que finalizavam o curso primeiro, quando a gente tinha curso aí relacionado ao lançamento de produto, nós retribuíamos conhecimento com conhecimento. Ao invés de premiar com grana, por exemplo, era premiado com ingresso para teatro, para
para cinema, ou seja, estava vinculado a uma questão cultural, a uma questão educação, que tinha a cara dessa turma, que era aí a mesma vibe, né? Premiar conhecimento com conhecimento. Então, esse reconhecimento ele pode ser feito de diversas formas. Agora, quanto mais você aproximar o perfil do teu profissional ao perfil do teu cliente, né? O buyer persona, como a gente chama, mais fácil você vai ter aí, mais sucesso você vai ter na hora de definir os seus reconhecimentos, tá bom? Gilmar, me dá um ok se ficou claro, se tá fácil aí de entender e principalmente de botar em prática. O Leandro está dizendo o seguinte: já tive uma experiência real. O consultor não estava vendendo e tive uma conversa muito franca com ele. Minha atitude foi acompanhá-lo nas vendas. Após isso, ele ficou mais motivado. Leandro, esse acompanhamento, assim, às vezes a gente seleciona um profissional interessante, competente, que tem experiência e tal, e ele não performa na nossa empresa. Pode ser por várias questões de treinamento. Você tem aí a tua questão, né? Você encontrou o seu motivo. Agora, a gente tem que entender que a gente é gente, né? Eu tenho uma máxima de que somos gente trabalhando com gente para entregar a solução para a gente. Então, olha para o teu profissional e enxerga uma pessoa com problemas, com dificuldades, assim como nós, né? Assim como a gente vê a gente mesmo, da mesma forma como a gente precisa olhar para o cliente. E quanto mais próximo você estiver da tua equipe, do teu profissional, mais próximo ele vai estar de você. Mais ele vai ter segurança, mais ele vai ter confiança para conversar com você e pedir ajuda, sabendo que ele não vai ser punido por isso. Às vezes a pessoa está errando por falta de conhecimento, ela não tem o conhecimento porque ela tem medo de perguntar. E aí está diretamente relacionada ao estilo de liderança. Por isso essa minha defesa, né? Essa minha defesa de causa da liderança engajadora, né? Isso é fundamental. Quando eu defendo muito aqui liderança engajadora, vocês questionam: Dani, tem o curso? Cara, tem um curso online, 100% online, que você pode fazer para formação, para capacitação, para desenvolvimento, para você trazer estratégias de engajamento para a tua equipe, que vai impactar diretamente na experiência do teu cliente, tá? Claro que depois parei, mas o resultado foi ótimo, superou sua meta em 25%. Leandro, seu número está superior a uma média de mercado, sabe por quê? Pesquisas mostram isso do Gallup, pesquisa Gallup mostra pra gente que uma equipe engajada, ela tem um acréscimo de pelo menos 20% da performance e, consequentemente, do alcance das metas. Então, vale a pena você investir no engajamento da tua equipe, em estratégias de liderança engajadora. Ela tem impacto direto na experiência que o teu colaborador tem com você, que vai influenciar diretamente a experiência que o seu cliente tem com a tua marca, com a tua empresa. Porque é ele que está na ponta, é ele que está em contato com o teu cliente, é ele que cuida do teu cliente. Então, cuida da tua equipe para a tua equipe cuidar do teu cliente. Olha o Leandro aqui, mostrando na prática, né, esses resultados de pesquisa. A gente fica, não pode ser isso, a sua pesquisa, cara, tá aqui, ó. O Leandro trazendo pra gente o resultado. O profissional dele cresceu em 25% o alcance das metas. Show, Leandro, show para você, show para esse exemplo de liderança engajadora, show para tua equipe. Tá aqui, ó, legal sobre premiar em algo relacionado ao que trabalhamos. Vou presentear com bebidas ou queijos, já que trabalho com formaturas. Ah, que delícia. Manda um prêmio desse pra gente aqui, ó. Aquelas assim, manda para sortear. Assim ele pode conhecer ainda mais o que ele mesmo vende. Leandro, essa é uma estratégia excelente. Eu tenho um cliente... um hotel, né? A gente fala aí de hospitalidade, e ele tem um programa, uma estratégia de engajamento muito legal, que é o seguinte: todos aqueles profissionais recém-admitidos, né? Aquela turma que está chegando na empresa, além de todo o treinamento, de orientação, de acompanhamento, etc. e tal, o hotel possibilita uma estadia, né? Ele possibilita que esse profissional durma uma noite no hotel para que ele viva a experiência completa, desde o momento do check-in ao serviço de quarto, passando pelas camareiras, restaurante, enfim. O funcionário ele tem uma experiência completa, exatamente para trabalhar o entendimento da jornada do cliente, da jornada de compra do cliente, da experiência do cliente,
para ele entender onde que o trabalho dele mais impacta na experiência total do cliente, como que ele pode contribuir com as outras áreas. Assim, esse conhecimento é incrível, né? Exatamente por isso. Quando a pessoa te compra, ela te vende. Então, quando ela experimenta e ela fala, cara... Um exemplo que eu gosto muito de usar também é Apple, né? Quando você entra na Apple para comprar uns produtos, as pessoas ali são Mac-maníacas, né? Todos são usuários, não gosto muito dessa palavra, mas todo mundo usa a Apple, todo mundo defende a Apple. Quando a gente entra numa loja de game, por exemplo, quando o vendedor joga algum game, sabe? É especialista nisso. Uma experiência muito bacana também. A Nike tem algumas lojas conceito, principalmente fora do país. Se, por exemplo, eu sou jogadora de basquete, quero um tênis de basquete, eu vou no andar da loja onde só vende produtos relacionados a basquete, onde a Apple tem serviços, e quando eu falo serviço, por exemplo, um aplicativo, um software que está numa roupa, num tênis, que vai medir o meu desempenho. E o vendedor que está me atendendo ali, ele também joga basquete. Então, ele sabe do que eu estou falando, ele vive essa experiência, a gente fala a mesma língua, a gente sabe, dá match ali. E se eu quiser testar o tênis, por exemplo, eu vou para uma quadra de basquete com o vendedor para poder... Cara, então deixa o cliente te experimentar. Tem umas lojas louquinhas, né, que tem umas placas assim, favor não mexer. Cara, eu quero mais que o cliente mexa no meu produto, que ele use, que ele experimente, que ele me dê um retorno, que ele me dê um feedback, principalmente se for negativo, porque isso traz a possibilidade da gente melhorar a experiência dele. E se a gente melhora a experiência do cliente, ele volta, ele compra mais, ele indica, e a gente não tá aqui a passeio, né, meu povo? É isso que a gente quer. Olha, já te convidei para vir para o Terra Park, vivenciar uma experiência. Ah, Aline, que delícia, eu vou sim, mas eu vou com o meu bando, eu vou com a minha família. O lugar é incrível, cara. Quem tiver a oportunidade, depois vocês jogam no Google aí, é o Terra Park. Eu não vou chamar de hotel, cara, é um lugar tão gostoso, é um lugar que tem tanta atividade, tem tanta coisa para fazer. Eles têm uma recepção que a gente já chega... Sabe, a gente já vai ficando calma, a gente entra na onda, assim, quem tá afim de descansar, de se divertir, de dar uma saída, fazer um momento merchan aqui, clica lá para conhecer o Terra Park e, de fato, vivenciar uma experiência, né? Eles aplicam tudo isso que a gente está falando aqui. O Vitor Dani, qual a melhor forma de formar uma equipe engajada em termos de contratação? Qual o melhor tipo de teste ou treinamento? Vitor, o engajamento do teu cliente começa no engajamento da tua equipe. E o engajamento da tua equipe começa lá no momento da seleção, do recrutamento e da seleção desse profissional. Sabe por quê? Porque quando a gente contrata errado, por mais que a gente sue, que a gente invista para poder mudar esse profissional, é muito difícil. Por que isso? Por que isso acontece? Normalmente a gente contrata baseado nos conhecimentos e nas habilidades desse profissional, aquilo que está no currículo, aquilo que a gente checa. Na hora de demitir, a gente demite por falta de atitude, por uma atitude inadequada, entende? Ou seja, a gente precisa contratar baseado na atitude. E a atitude que a gente deve olhar, que a gente deve investigar, que a gente deve validar com testes, com dinâmicas, é o propósito desse profissional. Né? Então, assim, quanto mais você conhecer o seu cliente, mais você vai saber qual o perfil ideal do profissional para atender esse cliente. E aí, você vai pensar o seguinte, no dia a dia, o que esse profissional precisa fazer? Quais as atitudes que eu espero que ele tenha? Quais os resultados que eu espero que ele alcance? Como que é o cliente que ele vai atender? E aí você já vai linkando os conhecimentos que ele precisa ter, as habilidades que ele precisa desenvolver, as atitudes, né, os comportamentos que são esperados. E a gente monta, então, o que nós chamamos de perfil ideal. É um mapa, né, que a gente vai identificando. Agora, vá além do currículo, sabe? Pega os desafios que esse profissional vai enfrentar no dia a dia e leva esses desafios para o momento da seleção. E tem uma ferramenta que eu gosto muito, que cara, é simples. Ela vai te dar um trabalho para você entender, para você desenhar o mapa e montar um questionário bacana para a entrevista, que é a entrevista de seleção por competência. Por que ela é bacana? Normalmente, quando um profissional ele vai para uma entrevista, ele se prepara, ele não é um profissional bacana,
ele vai investigar a empresa, ele vai investigar o cliente, e tudo aquilo que você vai perguntando para ele vai dizendo que tem, que ele sabe. Então, a gente precisa evitar esse tipo de pergunta sim ou não. Né? E você faz isso? Você já teve experiência assim, assim, assado? Ele vai falar que sim, que sim. Ou então perguntas que levantam hipóteses demais, sabe? Olha, se você tivesse atendendo um cliente assim, assim, assado, o que você faria? Ele vai te dizer o que faria, mas pode ser que sim, pode ser que não, a gente não sabe. Então, bacana é a gente investigar a vida passada, as experiências passadas desse profissional. E isso a gente pode fazer como entrevista de seleção por competência. Joga no Google aí também. Se você quiser conversar, eu tenho um curso que é um curso online, mas é um curso que eu fecho turmas eventualmente específicas. Mas se você tiver afim, me fala que eu te passo o link para você dar uma olhada, que eu ensino exatamente isso, é o passo a passo, de A a Z, para você contratar um profissional de acordo com o perfil da tua empresa, de acordo com o perfil do cliente que você atende, considerando os desafios do seu dia a dia. E nós precisamos, Vitor, contratar não só para o momento que a empresa está vivendo, mas pensando lá na frente, né? Ou seja, qual a probabilidade desse profissional desenvolver competências que hoje ele não está usando, mas amanhã ele vai precisar, tá bom? E brilho no olho, né? Quando o olho dele brilhar, quando você estiver falando do teu negócio, das possibilidades, considere esse cara, sabe? Porque brilho no olho faz toda a diferença. Vitor, se eu te respondi, me dá um ok. Leandro está perguntando sobre experiência. Estamos levando óculos de realidade virtual com vídeo de formatura. Leandro, isso é muito legal. Há uns 5 anos atrás, né, a gente falava dessa... Era uma possibilidade, era uma tendência. Hoje eu estou vendo muita empresa fazendo isso. Empresas de vários segmentos. Banco fazendo isso, supermercado fazendo isso. Que incrível vocês já estarem na vanguarda aí das coisas, né? Imagina, eu quero contratar uma formatura e é uma experiência para a vida, né? A gente pode até formar outras vezes, mas é igual casamento, a gente pode casar outras vezes, mas a primeira experiência, cara, bateu, ficou e isso vai ficar. Agora imagina, você mete um óculos de realidade virtual e vai viver. Ah, cara, isso é muito legal, isso é muito legal. O Vitor, ok, Dani respondeu sim, quero mais informações. Vitor, contato@danielaaugusta.com.br, tá bom? Vai ser a forma mais ágil aí para a gente falar sobre isso. Você também pode me enviar uma mensagem por aqui, tá? Clica aqui na setinha, no aviãozinho do Instagram, para que a gente possa conversar com detalhes aí sobre isso. Mais perguntas, pessoal? Lembrando que tem infográfico, esse infográfico é bacana para vocês deixarem, às vezes, colado aí na mesa de trabalho de vocês, no espaço de trabalho de vocês, porque ele é totalmente visual, né? Então já dá para a gente olhar, lembrar de estratégias, de sacadas de liderança que a gente já pode implementar no nosso negócio, que vocês já podem usar, vocês podem compartilhar com a equipe de vocês, porque a responsabilidade da experiência do nosso cliente é uma responsabilidade de todos nós, né? Não é só da área comercial. Todo mundo, direto ou indiretamente, independentemente do cargo, da função, compactua aí para a experiência dos clientes. Bom, pessoal, então vou ficando por aqui, me despedindo de vocês, lembrando que para receber o infográfico, deixa teu e-mail no comentário, aqui no Instagram, põe teu e-mail para mim, envia por e-mail, por mensagem, porque por aqui eu vou perdendo, tá bom? A gente vai se falando para participar da lista VIP também, ser notificado sobre os nossos próximos encontros ao vivo, receber os e-books, enfim, conteúdos semanais aí para vocês aplicarem, melhorarem a experiência dos clientes de vocês, consequentemente melhorar os resultados, os números, o lucro de vocês, tá bom? É só deixar o e-mail. A gente vai se falando até breve, tá bom? Obrigada, beijo para vocês, boa noite e até a próxima.